comigo, galera. Mais uma semana juntos e hoje com duas pessoas sensacionais que têm um trabalho muito bacana que... Calma, quero que vocês acompanhem para saber. Hoje trago para vocês Sheila Antonelli e Catiana Mello. Meninas, muito obrigado pela disponibilidade de terem conseguido travar a agenda e dar uma fugidinha perto e bater esse papo com a gente. Eu tenho certeza que quem está assistindo vai gostar demais do que vai ouvir aqui, porque a gente vai passar por dança, administração, reabilitação e muita coisa mais. Então, gratidão por terem vindo. Passo a palavra a vocês para poder falar com o pessoal em casa. Prazer, a gente que agradece a oportunidade. Acho que é uma forma também da gente relembrar e estar trocando assim, experiência, vivências e muito mais assim, você pensar de onde você começou para onde você está hoje, né? Acho que... Essa é a ideia. É revisitar alguns locais. Exatamente. Que, a palavra é revisitar. Na verdade, o dia a dia atropela e a gente não consegue, por vezes, né? Sim. E fazer essa retrospectiva para estar aqui hoje, né? Pra gente voltar lá e relembrar um pouquinho de como foi o início do processo. A gente volta lá pra infância e fala... Nossa, olha quem eu era e olha onde eu tô, né? Esse é o exercício que nós vamos fazer. Exatamente. Né? É óbvio que vocês estão na posição que vocês estão, mas a gente quer conhecer um pouco da história de vocês. Esse é o intuito do nosso Centro de Memórias. E aí eu vou esquecer um pouquinho a Catiana Mello, esquecer a Sheila Antonelli e vamos só na Catiana e na Sheila. Como é que eram essas crianças? Como é que vocês eram na infância? Me explica, como é que eram vocês? E aí, quem começa? Posso começar? Sempre fui criança. A criança do passado, né, não é a criança de hoje. Criança que descia pro play, criança que brincava, criança que explorava. Movimentos, inclusive. Era movimento, né? assim, não existia tela. A gente vai falar disso, não tem jeito, né? Então a brincadeira estava muito ali envolvida. E aí o tempo todo eu sempre soube, desde pequena, que eu trabalharia com criança. Sério? Mas não que caminho eu seguiria, mas precisaria ter envolvido criança. Minha casa era cheia de criança, sempre. Minha mãe sempre gostou de criança, então todas as crianças estavam lá em casa. Caramba. E eu adorava aquele momento e os bebês. Então eu sempre soube que a criança estaria envolvida. Aí resolvi que seria professora. Mas aí, uma linha principal para se seguir. E aí depois de algum tempo comecei a fazer dança, entrar na aula de dança. Eu falei, esse é meu mundo. É meu mundo, é corpo, é movimento, é dança. Mas assim, aí vamos entendendo, vamos tentando. E aí começou-se a história de dar aula de dança. E da dança veio todo o conhecimento. Eu costumo dizer muito que a dança veio para eu entender o meu corpo, para poder cobrar o corpo do outro. Porque quando eu falo muito assim, para mim fazer um estica o braço pode ser simples, mas para o outro pode não ser simples. E que tipo de esforço eu faço? Então, eu comecei a me entender para cobrar do outro. Acho que foi a grande mola mestra, assim, sabe? Então, assim, na infância você poderia dizer que já começou um pensamento de ser professora de dança. Quando você foi começando a construir. E aí eu queria que você falasse uma coisa, porque... Eu sou suspeito para falar, porque minha mãe foi professora de dança, do tamanho da importância da vivência da dança na infância. Né? Porque eu achei muito importante a sua fala, quando você diz de reconhecer o próprio corpo, de entender o próprio corpo, independente do que se vai alcançar, sendo profissional ou não, a importância dessa dança para a criança. Para criança, e voltando assim um pouco, assim, eu sempre fui uma criança muito tímida. Me deu língua. É mesmo? Me deu língua. Então eu sempre fui muito tímida. Então acho que a dança veio também para me colocar. Então eu sempre dizia, dançar para um público grande não era tão difícil como sentar aqui e falar. Entendi. E aí a dança trouxe isso. E dentro das crianças que eu trabalhava, eu me colocava muito o que eu gostaria que tivessem feito comigo em algum momento. Então, se a criança tem vergonha, não consegue se expor, tudo bem. No tempo dela, ela vai conseguir. Que estratégias eu posso utilizar para ela conseguir... E também, se não precisar, também não significa que toda criança precisaria ter em evidência, né? Você tem a facilidade de usar esse instrumento, mas que respeitando cada um. Da minha vivência, né? E como é que era a Catiana menina? Catiana menina era quase uma Catiana menino. Porque eu sempre conto, assim, que eu fui muito menina-menino, né? E pela vivência mesmo, pela necessidade da família, né? Minha família não é uma família de posse, né, vamos dizer assim. Então tudo lá em casa sempre foi muito restrito, né, sempre foi muito contado. E eu lembro
lembro que eu odiava brincar de boneca. É mesmo? Odiava brincar de boneca. Então, eu sempre fui uma criança muito corporal, desde sempre. Então, minhas brincadeiras eram sempre brincadeiras corporais que hoje quase não existem, infelizmente. Pega-pega, polícia ladrão. Eram as brincadeiras antigas, né? Polícia ladrão, pique-esconde, subir em árvore e cair de lá de cima várias vezes pra pegar goiaba lá em cima. Então, essas brincadeiras, essas vivências corporais, pra mim, eram as melhores. Só que aí o que fazia, né? Na falta da boneca, hoje mais velho eu entendo que na verdade não era que eu odiava a boneca, era que eu não tinha. Então. Se pudesse levar a boneca no pique-esconde, você levaria. Exatamente. Enquanto minhas amigas tinham boneca e eu não tinha, aí eu não queria brincar de boneca, porque eu não tinha. Mas eu fazia a brincadeira virar ao meu favor. E aí nasceu uma pequena líder, né? Falei, tá bom, não tenho boneca, o que eu vou ser? Então você é a madrinha das bonecas, vamos construir uma casa aqui. Então pegava esse cabo de vassouras, a gente fazia divisão da casa ali, aqui é a sala, aqui é o quarto, não sei o quê. E eu dava função pra todo mundo. Você vai ser minha filhinha que vai varrer a casa, você vai ser não sei o quê. Caramba! Era assim, e aí a brincadeira que não deixava de ser corporal, elas não deixavam de brincar de boneca e de você organizou todo o grupo. Todo mundo estava incluído na brincadeira. Já estava fazendo um circuito e nem sabia. Basicamente assim. Então assim, eu fui uma criança que eu brinquei muito, graças a Deus, e hoje a gente trabalhando, né, com o que a gente trabalha, é lamentável que as crianças de hoje não têm mais aquela vivência que a gente teve. E eu acho até às vezes assim muito triste a gente falar que a nossa profissão hoje cresce, né, a psicomotricidade hoje em si ela cresce por uma falta de estímulo, né? Porque claro que a gente vai ter aí as crianças com transtornos, né, do neurodesenvolvimento que vem com as comorbidades, mas a maioria dos casos é a simples falta de estímulo. Né? Infelizmente é o que a tela vem trazer hoje para nossa sociedade, que graças a Deus a gente teve essa oportunidade lá atrás de brincar muito, né? Vamos falar aqui, porque vamos atravessar a história de vocês, tá? Porque as duas trouxeram a fala da tela, né, da utilização excessiva da tela, que inclusive agora já é considerada uma doença, né, pelo CID-11. Como é que vocês interpretam, e aí eu queria que vocês dessem a opinião de vocês, a importância realmente dessa intervenção da atividade física na primeira infância, principalmente pós-pandemia? Né? Porque a pandemia acabou-se ficando restrito às telas ou aos domicílios, vamos dizer assim. Sim. Então a gente tem uma infância e pré-adolescência pós-pandêmica que foi obrigado a estar na tela. Né? E como é que vocês identificam a importância desse estímulo nessa primeira infância? Então, eu sempre conto uma história. Conta pra gente que a gente quer ouvir, porque eu nunca nem ouvi. Então nem é sempre. Mas assim, pra mim foi uma virada de chave enquanto profissional. Eu trabalhava com uma criança e a mãe pediu, ela estava dentro do espectro, e a mãe pediu para trabalhar com a irmã porque a irmã não andava de bicicleta, mas a rodinha já estava praticamente reta. Mas a mãe, você pode me ajudar? Eu falei, um mês a gente resolve esse problema. E aí passou um mês. Passou 2 meses, já tinha mudado de bicicleta, estava numa bicicleta maior e a criança não andava. Eu falei, a mãe deve estar achando que eu tô pegando o dinheiro dela, né? E fui conversar com a criança. Aí ela virou para mim e falou, na natação eu não posso mergulhar, no tênis eu não posso brincar. Todo lugar ela era mandada, não podia brincar no play. Eu era amiga dela. E aí ela não queria aprender para ficar com você. Para poder ter aquele tempo comigo de brincadeira. Aí eu expliquei que existiam outras coisas pra gente fazer e tal. Dali 2 dias ela estava andando de bicicleta tranquilamente. Mas olha, ela estava com 8 anos. Olha a inteligência dela. Ela entendeu que se ela demonstrasse, ela ia perder o seu contato. E a criança é isso, assim. Aí eu fiquei hoje eu me policio o tempo todo, assim, nas minhas aulas. Assim, qual é o tempo que essa criança está podendo ser criança? Sim. Assim, é porque a gente está o tempo todo. Faz isso, faz aquilo, assim. Cobra, e a gente as ordens se atravessam o tempo todo. E aí ela precisava, na natação eu não posso mergulhar. Entende? Assim, ela sempre tinha que fazer o que o professor E olha quantos desejos estavam sendo suprimidos dessa criança, né? E aí ela foi assim, então essa foi uma criança que me marcou muito e foi assim, uma virada assim, de entender na rotina. Até de abordagem, né, Sheila? É porque se a gente colocar assim, é importante o movimento, mas não o movimento pelo movimento. O tempo todo, né? né? O tempo todo. É importante o movimento de qualidade, né? E eu acho que é isso que falta muito hoje em dia, uma sociedade que as pessoas querem muito ter filhos,
mas as pessoas não têm paciência para ter filho. E o que a gente está fazendo com essas crianças, né? Eu acho que a pandemia veio para deixar bem evidente isso, quando as pessoas se viram no momento de ter que trabalhar em home office e ainda dar conta de suas crianças, tudo virou um caos, né? Ninguém estava preparado para isso. Exatamente, ninguém estava preparado. Então a gente tinha crianças, na época eu estava trabalhando numa escola, que antes da pandemia já falavam e quando voltou da pandemia não falavam mais. Pra gente ver como a falta de estímulo, o estímulo ele tanto coloca você lá em cima, como a falta dele te regride, né? Que na verdade a gente não está nem falando de uma intervenção terapêutica, não. É o brincar. É o brincar, exatamente, o brincar. A gente começou agora e já tem aula sendo dada. Então vocês fiquem até o final, porque vem muito mais coisa por aí. Mas eu concordo plenamente com vocês, falta o brincar. E aí a gente tem muitas coisas que interferem, né? Tela, violência, né, insegurança dos pais que a gente entende. Essa criança mesmo, assim, a mãe, ela não... A criança que eu fui, podia descer pro play sozinha. Essa criança, você nem vai julgar. Eu também não deixaria meu filho descer e brincar sozinho, sem uma supervisão, porque hoje você não pode deixar. Então, assim, tem essa diferença. Você também... Tá, e aí eu quero entender um pouco da escola de vocês. Vocês tinham educação física escolar? Praticavam, não praticavam, não tinham? Como é que era essa parte de escola aí? A Sheila piscando. Agora eu vou passar pra Cassiana pra Sheila lembrar. Porque tem 6 meses isso? Você lembrar. Como é que foi? Eu sempre amei educação física, né? Era onde, sei lá, meu corpo extravasava, era onde eu me sentia bem. Até porque você buscava o movimento, né? Exatamente. Então era onde eu me sentia bem. E aí, minha escola, eu sempre fazia uma questão e eu queria participar de tudo, todas as aulas. Se tivesse dança, então, você tinha a obrigação de participar só de uma dança, mas eu participava de todas. Você se identificava bastante com a dança também? Muito. E aí, teve um ano em si, que foi o 7º ano, se não me engano, que aí eu lamentei muito não participar da educação física, porque chegou uma época da escola que quem estudava de manhã, a educação física foi separada. Tinha que voltar, contraturno, voltar no período da tarde para fazer educação física. E não era pertinho. E aí nessa época minha mãe teve filho de novo, foi quando a Vitória nasceu, e eu tava com 14 para 15 anos. E aí eu digo que eu fui mãe ali também, né? Porque eu tive que ir, eu não podia ir para educação física, porque eu tinha que olhar, tinha que ajudar. Enfim, Ossos do ofício. Exatamente. Então, assim, mas uma coisa interessante falando da infância, né, e fazendo essa retrospectiva, eu lembro que eu já me via dando aula. E eu fazia, o que eu fazia? Quando chegava em casa, eu ficava ensaiando na frente do espelho, como se eu tivesse... Segredos de Cassiana. Como se eu estivesse dando aula de ginástica. E eu tinha plateia, vai, faz assim. Mais uma pergunta, nesse momento, era só uma brincadeira ou você já tinha um desejo? Não, era uma brincadeira. Mas pra mim, eu tava, tipo, me era por osmose, você nem sentiu. Exatamente. É que eu sempre fui muito feliz, até criança, né? Então eu ficava ali na frente do espelho, dançava, o Chan, então, dançava, tudo na frente do espelho. Exato. E aí, outro dia, eu tava pensando nisso, fazendo a retrospectiva, eu falei, gente, hoje o que eu faço? Eu dou aula de hidroginástica exatamente com a mesma alegria que eu ficava na frente do espelho. Isso é fundamental. Né? Isso é fundamental na vida, né? Exato. Então, olha, Tia Sheila, a lei do pensamento. Viu? Você pensa, acontece. Eu quero que conte mais sobre isso no final. Eu quero saber se Sheila já conseguiu chegar lá na escola. Cheguei. Já. Então vamos. Então, eu não era a que amava a educação física. Por quê? Tímida, não gostava de estar em evidência, então tem isso também. Acho que a virada de chave mesmo foi com a dança. Então eu participava porque só na obrigação. Precisava participar, mas não era uma coisa que me... Nada que me deixasse em evidência eu fazia, sempre eu recuava. E quando ia para apresentação era de boa? Foi. Que interessante. Mas assim, a dança isso, foi, né? a dança não, foi você me foi se trabalhando construindo, aos poucos, né? mas assim, ir pra me apresentar não tinha problema nenhum. Tá, e virava aí... bailarina. Virava bailarina, não sei se é um personagem que entrava ali, né? Eu também não sei, nunca dancei dessa forma, mas acredito que sim, você interpreta, né? Você tem uma coreografia para ser interpretada. E como é que foi? Fala pra gente, e aí eu vou atravessar essa parte de educação, como é que foi esse teu início de trajetória na dança? Porque, pra quem não sabe, foi longe, então já me spoiler. Foi longe em todos os sentidos, de sucesso e de distância. Mas como é que foi essa tua trajetória de dança? Porque ela acontece antes da educação física. Antes da educação física. Aí então já conta pra gente. Bailarina, passava aquelas que passavam o dia inteiro na academia, chegava de manhã, saía de noite, de segunda a sexta. Você era uma profissional de dança, né? E aí era a vida, né? Uhum. E aí chegou o segundo grau, o antigo segundo grau.
E aí, o que eu vou fazer? Precisava estar ligado ao movimento, à dança. Descobrimos que era uma coisa mais recente, segundo grau técnico em desporto. É isso que eu vou fazer, porque está ligado à dança. Movimento. E aí foi aonde... Mas educação física não passava pela sua cabeça? Já estava a minha vergonha já saiu, porque eu já conseguia, então aí já tinha a diversão. E aí o segundo grau, o desporto em si, foi onde já juntou uma coisa com a outra. E aí eu fiz o segundo grau, quando eu comecei, na época meu pai tinha eu sou de Londrina. Olha, isso você não contou. Paraná. Você é do Rio? Não, sou de Maceió. Volta tudo, gente, olha. Catiana de Maceió, cheira de Londrina. Eu deixei para esse momento que era mais legal. Aí nós viemos morar no Rio de Janeiro, pela empresa do meu pai. E nessa época a empresa do meu pai faliu. Caramba. E aí foi aquele momento de insegurança. Aí eu entrei no segundo grau, descobri que tinha o grupo de dança Vera Gissoni. Então eu fiz o meu segundo grau técnico em troca da bolsa. E assim foi até a faculdade. Ou seja, você conseguiu juntar a sua paixão com a necessidade de fazer... Que aí eu... Sim. A bolsa era fazer parte do grupo de dança era o sonho. Que o sonho de vida naquela época da bailarina era você estar no grupo de dança Vera Gissoni e chegar no Dançar Castelo Branco, que o Dançar Castelo Branco era o top. O top dos tops. Caramba, ou seja, uma situação totalmente adversa acabou te direcionando. Foi exatamente. A vida foi direcionada assim, através dos acontecimentos. E aí, se você me perguntar, se voltasse no passado, você faria da mesma forma? Faria. Não, isso é muito gratificante, mudaria. né? Foi. Quando a gente tem essa história, mas que... Assim, quando eu penso na minha história, assim, você fala, em que momento da sua vida você voltaria? Voltaria essa época, que foi uma época extremamente divertida, foi uma época... A época acadêmica e juntando com a dança, que era o que você estava no local que você queria estar, isso é impagável. Era exatamente isso. Então, já sei que você veio pela empresa do seu pai. Vou acertar uma falha minha. Como que você aparece no Rio, menina? Pois é, como é que eu apareço no Rio? As coisas muito difíceis, né, no Nordeste. E aí primeiro a gente saiu de Maceió e fomos pro interior, morar no interior. A princípio de favor, lá na casa que meu avô tinha, uma das casas que ele tinha. E aí as coisas lá ficaram bem difíceis. E aí meu pai, meu tio já morava aqui no Rio. E ele veio pra cá pra trabalhar primeiro, sozinho, né? Pra levantar capital e tudo mais. E aí eu digo que foi a época das mais vacas magras possíveis, porque meu pai veio pra cá, ganhava-se um salário, só que ele recebia quinzenalmente. 15 dias ele sobrevivia aqui, 15 dias esse dinheiro ele mandava pra gente lá. E era só Jesus na causa, digo que a gente sobreviveu pela glória do Senhor. E aí, mas mesmo assim, ele foi juntando quando pôde, mandou dinheiro pra gente vir. Na época nós éramos só 3 filhos, hoje já são 5. Éramos 3, então viemos minha mãe, eu e minha irmã e meu irmão, né? E aí foi aquela época que comecei a escola aqui, sofri muito bullying, nossa senhora, muito bullying. Você vê que sou nordestina, se eu não tivesse falado? Sim, Você não ia ver. Não. Cheguei aqui, foi pro antigo 6º ano, já quando eu cheguei no Rio, e aí as pessoas ficavam na escola, fala aí. Porque, não porque achava bonitinho eu falar, porque era pra sacanear mesmo o sotaque. E aí eu falei, cara, eu aqui pra sobreviver eu vou ter que virar carioca. Então foi muito rápido. Então você se adequou ao sotaque carioca para que você pudesse. Tanto que para as pessoas saberem que eu não sou do Rio, eu tenho que falar. Não sou que agressão desnecessária, né? Eu nasci em Maceió. Mas assim, foi... Eu sempre falo que todos os lugares que eu passo da minha vida no ambiente acadêmico, profissional, eu sempre conheço pessoas que são seres assim que eu digo, a gente nunca chega a lugar nenhum sozinho. Né? E eu tenho amigos desde essa época, mesmo que eu sofria bullying ali, sempre teve alguém ali que foi me salvando, sabe? Em todos os períodos. E hoje eu tô aqui, linda, feliz. Fortalecida. É isso que é bacana. Eu digo que todos os percalços que a gente passa, né? É pra nos ensinar alguma coisa e, por tudo, isso é a base que é construída pra gente não se abalar com pouca coisa.
Né? A Isso gente te sempre torna uma vai mulher passando- cada vez mais forte. Exatamente. Seria bom se a gente não precisasse, né? Passar por isso. E vamos lutar para que isso aconteça, né? Exatamente. Daqui para frente. Eu acho que essa é a luta atual, inclusive, né? Para que a gente deixe preconceito, discriminação de lado Com e certeza. o respeito impere, que é o Sim. mínimo, né? E aí você já está na faculdade, né? A gente já chegou Aí na fui segundo faculdade. grau, entrei na faculdade, aí já emendei uma coisa na outra. Dança com faculdade. Agora eu vou pra Catiana. Catiana, como é que aparece essa parte eu já sei. Essa parte eu já sei. Você já foi direto pra educação física, né? Claro que não, antes fosse. Por mais que eu, lá desde a infância, gostasse de movimento, eu sempre falo que a gente sofre muito preconceito quando a gente fala, ai, quem sabe fazer educação física, né? Educação física não dá dinheiro, educação física não dá dinheiro. Isso é... Né? E, por incrível que pareça, não sofria isso de dentro de casa. Porque, como os meus pais, eles nem concluíram o segundo grau, então pra eles eu ter o segundo grau já tava bom demais. Talvez nem entendeu? passasse pela cabeça deles o ensino superior, né? Tanto que eu sempre falo, eu sou um ponto fora da curva, da minha bagagem familiar, né? Tanto que eu sou a única filha que tem um ensino superior. Espero que os meus irmãos aí depois concluam deles, mas eu sou um ponto fora da curva. Então, eles não contavam que eu fosse querer fazer faculdade nenhuma. E aí todo mundo, né, as pessoas de fora falam assim, quando você não sabe o que quer, faz administração, né? Ou faz administração ou faz contabilidade. Não sabe o que quer, só que eu sabia o que eu queria. Só que todo mundo falava, não dá dinheiro, não dá dinheiro. Aí eu fui pra bendita administração. Chegou a cursar. Cheguei a cursar 2 períodos. E aí, no segundo período que eu repeti a mesma matéria, que era a bendita da matemática... Por que será? Por que será? Eu ia bem em todas, mas quando chegava na matemática, eu fui... Era a matemática te avisando que não era pra você estar ali. Exatamente. Eu fui gentilmente convidada a me retirar da faculdade pelo meu professor, lembro até hoje dele, inclusive Henrico. Eu espero que você um dia escute esse podcast, porque naquele dia foi o dia que eu chorei muito, mas depois eu entendi, eu falei, se ele não tivesse me dado um puxão de orelha naquele Na verdade, ele te deu um alerta de não é esse teu caminho. Não é esse. Obrigado, Henrico. Obrigado, por isso que ela tá aqui. No dia da prova, ele veio me entregar a prova que eu tirei 1,5 e eu só tirei 1,5 porque ele deu um trabalho antes que valia 1,5. Caramba, não era a tua vibe. E ele explicou exatamente isso. Olha, não é pra você. Então eu aconselho você a olhar direitinho o que você gosta de fazer, porque senão você vai ficar aqui, vai ficar repetindo. Aí das duas, a gente vai ficar com pena de você em 1 hora, a gente vai te passar. Ou você vai ficar aqui pagando e 1 hora você decorou todas as provas e vai conseguir passar. Talvez ele tenha tido a fala que você queria ouvir desde o início. Exatamente. Faça o que você gosta. Exato. Aí eu falei, realmente. Aí depois eu parei pra pensar, eu falei, bom, se eu quiser ter dinheiro, qualquer profissão, todas eu vou ter que trabalhar muito. Porque eu não sou herdeira, né? Eu não sou herdeira, então tudo eu vou ter que trabalhar muito. Então já que é pra eu trabalhar muito, eu vou trabalhar numa coisa que eu goste. E aí eu entrei na faculdade, tão sonhada. Que pensamento lindo, é esse pensamento. É esse. Então, beleza, estamos para acompanhar a vida de vocês, estamos na parte acadêmica. Sheila, como é que era isso de fazer faculdade, participar da equipe e treinar e ensaiar e aí? Não, isso, como é que era essa vida? Isso era que aí nessa época, assim, a gente dava aula, eu digo, todos os colégios no entorno da minha casa eu já dei aula. É mesmo? Porque eu tinha uma certeza, eu chegava, eu sou Sheila, sou professora de dança e educação física. Eu já sabia que o negócio era meu, assim, Porque você conseguia ter as duas pontas, né? E aí eu era, e foi assim, aí era aquela coisa, assim, dá aula numa escola, depois corre pra outra, depois vai com outra com mochilinha, assim, mas isso era prazeroso. Não era uma coisa sacrifício. E tinha dança, que os ensaios, para conseguir conciliar os ensaios de todo mundo, ou era de 10 à meia-noite, ou era de 7 da manhã. Era uma loucura, mas era muito bom. Dormia de vez em quando. Mas era bom, sabe? Não era uma coisa que era... Parafraseando Catiana, se era pra trabalhar muito. Vambora. A gente era feliz, assim, a gente se divertia. E aí foi assim durante o período da graduação toda, que nessa correria. Aí, nesse meio do caminho, acabou a graduação, acabou o grupo Dançar, o que vamos fazer? Prova para bailarinas brasileiras para morar nos Estados Unidos, fazer parte de um circo. Sheila, vai lá. Tenho nada a perder mesmo, tô nova, vamos experimentar. Eu tinha uma amiga que já tinha ido um ano antes,
Gente, não é prostituição, pode vir. Tinha essa segurança. Sabia que era um negócio Porque também devia bacana, dar medo a gente também, não né? sabia. Era Dá um tudo medo, novo. né? Ir pro exterior assim. E aí, a gente, bem ou mal, nós éramos uma mão de obra barata. Sim. E aí, fomos todas, nós éramos 14 brasileiras. Caramba. Que aí fiquei 2 anos. Nossa, que experiência também, Essa né? foi também incrível, assim. E aí você foi e ficou em algum país específico ou teve uma turnê Não, nesses nós 2 anos? morávamos num trem que não dava pra Caramba! esticar os 2 braços. O meu quarto era isso aqui, E ó. ela fala com um sorriso no rosto. Ai, mas era... Maravilhoso! Mas era assim, não era o que me... Eu achava aquilo muito divertido, assim, de... Eu também tô achando. Daqui, sentado. Aventureiro. Assim, ó, eu digo que a mesma pia que a gente usava pra escovar o dente, lavava a calcinha, fazia Essa comida. parte eu não queria saber. Não, mas eu fico pensando que você dependia totalmente do seu corpo que estava amassado. Você não pensou nisso, E né? a gente morava num trem. Assim, então tinha dias que a gente tinha que fazer a viagem no trem. E você então, fala sorrindo, aí você dormia, né? daqui a pouco Eu você acho tava só bonito assim, isso. ó, porque o prato vai cair, a televisão vai cair. Por isso que ela gosta de Pixardinha. Hoje eu entendo o que é uma das brincadeiras que ela mais gosta. Em Eu não sei nem se isso é brincadeira. Pixardinha. Mas assim, cara. era a vida, assim, enquanto a experiência que eu tive. E foi rodando, é isso? Os Estados Unidos de ponta a ponta. Caramba. Em 2 anos ele cruzava os Estados Unidos. E agora até ele parou, agora vai voltar de novo. Eram 2 unidades, Vai a de novo. vermelha e a azul. Agora não tem idade pra isso. Não tem mais idade. Então eram os trens Cara, que rodavam legal, os Estados cara. Unidos todos. Não, eu falo brincando porque, Mas era- por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu aqui de fora. Quando você vai assistir o espetáculo, você não imagina isso, né? Não. E esse bastidor é que é o brabo de, cara, é bom, mas tem assim, eu tem o seu valor. Quando eu voltei pro Brasil, assim, um dos meus objetivos, eu queria um carro. E aí comprei meu carro, bati meu carro, bateram no meu carro. Não era pra eu estar rindo. Eu sei que não- Desculpa. Valeu pela experiência. Não. Aí na hora que eu bati, eu só mexi a perna, assim, sabe? Falei, tá tudo bem? Tá tudo com movimento? Aí o cara, tá tudo Não bem? mexer no trem, tá mexendo no carro. Não, Tá bom. O cara, tá tudo bem? Eu falei, tu sabe quanto tempo eu fiquei pisando em cocô de elefante? pra você fazer isso comigo? Porque a rotina lá era muito pesada. Assim, eu falo Imagino, brincando, sim. mas era um final de semana, eram 3 shows por dia, por final de semana. Eram 3 shows sábado, 3 shows domingo. 6 shows no chão. Eram 6 shows, assim, tinham cidades que eram E é quase que menos. emendado, né? Porque você tem aquele intervalo. E aí a gente tava ali pra quê? Pra fazer dinheiro. É, isso, tem que apresentar. Aí tinha é. trabalho extra, que era ajudar a tirar os cabos e tirar toda Desmontar. a estrutura de iluminação. Que aí a gente tava ali pra isso. Então, vamos embora trabalhar. dinheiro. O objetivo era voltar pro Brasil com dinheiro. Aí você vê que é tudo mentira. Mas fala pra mim, pelo menos o carro consertou e ficou tudo bem, né? Consertou. Que bom, porque E ficou com eu fiquei chateado que eu ri. E teve aí os 2 anos. Não, mas eu lembro que eu falei, sabe aquela coisa assim, quando bateu aqui, minha cabeça passou Foi só. um filme, né? Não adiantou nada ficar lá. Podia ter dormido bem 2 anos. Vamos recompor. Catiane, como é que foi esse período de faculdade, né? Você entrou e aí como é que foi esse primeiro período acadêmico aí? Não foi fácil não. Mas eu sempre... Isso ficou no passado, tá? Que eu sempre falava assim, caramba, nada pra mim vem normal não, Deus. Começa com um começo, meio e fim. Tem que ter vários quebra-molas. Tem que ter um atropelamento. No meio. Você podia estar num trem também. pensa nisso. Exatamente. Foi legal. Pelo menos eu não tava no Pixardinha. Né? Aí, assim, eu comecei na Estácio, aí fiz grandes amigos, que são meus amigos até hoje, na Estácio, inclusive deles hoje virou meu parceiro. Só que aí, fiquei lá também 1 ano e aí eu não consegui depois pagar, né? Porque eles têm um sistema lá que conforme você paga por matéria, então o negócio ficou muito caro. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu tenho que ir pra uma faculdade, né, que eu consiga minimamente ali pagar. E era uma rotina de trabalho, você trabalha pra poder pagar a faculdade e enfim. Aí eu saí Você tinha um de lá, trabalho externo para poder conseguir arcar com a faculdade. fui pra Uniswan. Aí na Uniswan eu fiquei um período, não me adaptei.
E porque também eu já cheguei no terceiro período, então as panelas já estavam formadas e as pessoas, eu acho que era muito linda pra estar ali, as pessoas não me aceitaram. Eu falei assim, bom, eu vou pra um lugar que as pessoas sejam humildes. Eu tenho certeza, é isso. Aí eu saí de lá e fui parar na Fiji. Entendeu? Que era onde a Sheila, é onde os nossos caminhos se cruzam. Vocês já se conheciam antes aqui, de hoje? Ah, sim, a Sheila foi minha professora na faculdade. E aí você vai pra Fiji pra poder... Isso, pra poder concluir a minha faculdade, né? E aí, lá na Fiji, mas aí foi muito legal esse encontro, porque eu falo assim... Cara, a Fiji foi uma mãe pra mim. Infelizmente hoje ela não existe mais, né? Mas assim, eu tinha acesso aos professores de uma forma... Não que na Estácio, eu tenho professores da Estácio que eu tenho um carinho até hoje. Mas só que como eram turmas muito cheias, né? O acesso aos professores era mais difícil. Na Fiji não, como é uma faculdade menor, a turma era menor, então a gente tinha mais acesso. E eu me senti tão acolhida de estar ali, eu falei, nossa, que... E depois de tudo que você tinha passado já, né? Exatamente. Quase que eu desisti no meio do caminho, eu falei, não vou desistir, entendeu? E aí, vamos lá. E na faculdade ali eu achei uma mãe, que foi a Fiji. E todos os professores eram muito acessíveis. E aí foi onde eu conheci a tia Sheila. Eu falo de tia Sheila porque a gente se trata assim no estúdio, né? E eu acho que isso é legal, né? Porque a gente está conhecendo a história de vocês e quando você fala do que você sofreu e chega no local que você é acolhido, isso faz toda a diferença. Com certeza. Eu queria te fazer uma pergunta, Sheila. Queria que você me falasse do fundo do seu coração. A atividade da dança, né, a dança de forma cultural, ela não tem a exigência de ser um profissional de educação física. Mas eu queria te perguntar o seguinte, para você, como professora de dança e profissional de educação física, é um diferencial para você ofertar ao seu cliente, você ter um entendimento, porque eu acho que se completa, né? Quando você falou, você chegava muito segura de que aquela vaga era sua. E aí você entende isso como um diferencial? Sim, assim, antes de fazer educação física, eu pensei em fazer faculdade de dança. E aí, dentro do pensamento, assim, e vamos pensando no futuro, a educação física me dava um leque mais amplo. Porque, assim, eu sabia que também, assim, naquele momento era o momento... A dança era meu sangue corria a dança, né? Mas em algum momento aquilo também não seria. E aí, quando eu já tinha feito o segundo grau, que já Você tinha tido uma noçãozinha, né? Então, assim, é aquele caminho que eu quero seguir porque as diversas possibilidades que a educação física me proporcionava. E você ia ter ferramentas para poder trazer para o seu objetivo. Esse conhecimento, acho que foi muito mais um conhecimento interno, um conhecimento meu que a dança proporcionou. Tá, e aí, antes da gente cruzar com Catiana, como é que você entra nesse mundo acadêmico aí? Porque ela te encontrou na sala de aula. Isso. Eu quero saber verdade. como é que... Foi de trem? Não sei. Nesse meio do caminho, eu tive também pessoas que me ajudaram muito. Isso é bacana, né? Quando a gente tem referências positivas. Porque vou voltando. Vamos voltar, vamos lá. Terminei um relacionamento. Vou me jogar da minha casa, o mundo não existe. Tomara que você não assista, porque você não vai ter essa moral. Não. Bloqueia ele. Sabe, já tá... E aí o mundo acabou, e aí o que eu vou fazer? Aí foi quando eu conheci... Isso já formada? Isso já tinha feito educação física, estava iniciando a pós-graduação em psicomotricidade, que na época não era nem psicomotricidade, era psicomotricidade e educação física. E aí fui lá fui trabalhar com a Rosana Fachada, e aí ela me chamou, vamos lá fazer uma vivência. E fui parar na Dona Meca. Quando eu cheguei na Dona Meca, era uma realidade parece que abriu um portal completamente diferente do que eu estava vivendo. Assim, enquanto eu estava sofrendo por um relacionamento, tinham crianças que dependiam do outro para tudo. E elas eram felizes. Elas riam, sabe, assim, você fala, o que eu tô fazendo? Segunda virada de chave na tua vida. Foi, assim, sabe, quando você... Sim. E aí foi onde eu falei, é isso. E o negócio era do lado da minha casa, eu ia a pé. E aí eu comecei a fazer esse trabalho voluntário com a Rosana, e aí foi onde eu fiquei acho que uns 5 anos fazendo esse trabalho voluntário. Nesse meio do caminho que apareceu o circo. Aí eu larguei tudo e fui embora. Quando eu voltei... Voltou com essa lembrança. Assim, na verdade, assim, depois que eu entrei nesse mundo, não larguei mais, sabe? Assim, e eu sabia que agora o meu futuro teria criança, e aí, além da criança, ela precisaria de uma criança com algum tipo de deficiência, de
Porque quando a gente pensa algum tempo atrás, o autismo não era uma coisa tão em evidência. Nem era deficiência, na verdade. Assim, Só passou a ser em 2012. Eram poucas crianças autistas. Assim, hoje que a gente tem um número maior. Tem acesso ao diagnóstico. E antes a gente não via isso. Então as crianças da Dona Meca era assim, você estudava, as deficiências são essas. Aí chegava a criança. Ela não era nada. Atravessava todo o protocolo. Exato. Outro momento, trabalhando com a criança, a gente trabalhando as partes da casa, trabalhando cores, vamos embora, tal. E aí, esse aqui é amarelo, vamos pintar o quarto de amarelo, a criança pintando, onde é que você dorme? Na cozinha. Aí a gente, tá vendo? Cognitivamente não tá conseguindo. Onde você dorme? Dorme na cozinha. Aonde? No papelão. E aí, chorava de novo. Era uma realidade. Era a realidade, assim. E aí, não era um comprometimento cognitivo, era a realidade. Era a realidade daquela criança, assim. Então a gente começou, foi onde eu fui entendendo, assim, e acho que me modificando completamente, assim. Que até então, algum tempo atrás, eu me achava, meu pai perdeu tudo, olha que na verdade é uma dor, né? Porque acontece, mas existem outras questões. Mas aí você vê de um outro ângulo, assim, eu tava rica. Sim. Porque eu tava rica de saúde, rica de uma família, tinha outras coisas. E aí essa virada de chave também aconteceu. E aí falei, é daqui que eu vou seguir. E daí esse mundo aconteceu. E aí quando surgiu a Rosana e o Ricardo Alves, que foram pessoas, assim, que eu costumo dizer, minha vida é antes do Ricardo e depois do Ricardo, assim. Eu sempre tive medo de falar em público, medo de estar em evidência, dançando, ok. Mas ali, me expressando, falando, eu ia para todas as aulas. Vai ter aula não sei aonde. Eu ia lá com o Ricardo, eu ia lá com a Rosana. O que você vai fazer? Eu vou ficar no computador, mexendo. Mas estava vivenciando. Estava aprendendo, cada vez mais, aprendendo, trocando. E aí eles começaram a me enfiar. Vai lá dar uma aulinha, essa parte é sua. E aí me puxavam para falar, porque eles sabiam da minha dificuldade. E tinha aí, que ser gradual, né? Assim, mas eu não era nada combinado. Assim, na verdade, isso é combinado na cabeça deles. Eu que não sabia. Só esqueceu de te avisar. Porque senão eu ficaria nervosa e arrumaria uma forma de não ir. De não estar lá. E aí, acho que aconteceu, vai ter uma pós, precisa de alguém para dar aula, você pode ir? Eu nunca digo não. Assim, não é que nunca digo não, assim, você vai, eu vou. Depois chegava em casa, como é que eu vou fazer? Eu não vou dar conta. Pra que eu disse que ia? Acho que eu vou bater o carro. Não, de novo não. Sabe, assim, aquela coisa assim, o que eu vou fazer pra não ir? Mas eu sempre aceitei os desafios. Mesmo que eu ficasse uma semana trabalhando aquilo dentro de você. Estudando de madrugada pra conseguir, no final de semana, conseguir desempenhar o papel. E foi assim que foi começando. E aí, vai uma aula, vai outra aula. Assim, nunca foi... vou ali, tá tudo bem. Sim, não, sim. sempre foi com batalha. E aí, nesse processo eu comecei a gostar, me chamaram para dar uma aula na Polícia Militar. Tinha graduação em Educação Física. E aí me chamaram, eu fui lá porque eu achei que eu ia trabalhar com as crianças. Lembro, engano. Lembro, inclusive, a roupa que eu tava. Fui de manhã e tal. Blusa da Mina e do Mickey. Uma meia colorida. Aí daqui a pouco o rapaz falou assim, então começa hoje à tarde. Eu não tinha nem material pronto. Quando eu cheguei na aula, o negócio funcionava assim, sabe? Eu entrava na sala, os alunos todos levantavam, Da tia Continência, pra tia Sheila. Mas cadê o filho de vocês? Eu tremia. Mas aí o negócio foi fluindo, e aí quando eu tava no mundo acadêmico... Quem te enviou podia ter avisado, pelo menos, né? Mas se me avisasse, eu acho que eu não iria. Tem isso Essa também. sou eu, né? Eu ia fugir. Tem isso também. E aí entrou o mundo acadêmico, aí depois me chamaram pra fazer uma entrevista na FIGE, pra dar aula de dança. E aí, eu vou. E aí começa esse encontro. Que aí encontro a Kátia. E aí a Kátia, assim, posso emendar? Pode. Você pode tudo, o palco é seu. Assim, eu sempre... Eu digo assim, aluno que fala amém não é legal. Assim, não é legal, né? Mais ou menos assim. Mas é legal quando você tem alunos que questionam. Você não, apesar de ser professor, você não é a voz soberana. Mais ou menos isso. Sim, perfeito. E a Kátia sempre foi essa aluna que... Não concordo, ela falava, eu concordo. E eu gostava de instigar isso, assim, sabe? Ela estava ali vivenciando a aula. Assim, e ela estava por estar. E a gente... A aula não era uma discussão, a aula que tinha conteúdo. Então, aquela coisa, a coisa fluía. Era bom de dar aula para a turma que a Kátia estava, porque era dinâmico. Vou te cortar e vou pedir para você complementar. Isso é tão bacana para quem está assistindo nesse momento, que assim que você conheceu ela, você
se identificou pela postura. E você não tinha ideia da história dela. Não. Do porquê que ela estava assim. Porque ela tinha que fazer valer a pena. Exatamente. Você não podia estar só ali. Exatamente. Olha como é que é bacana isso, né? A gente não sabe a história do outro, né? Pode continuar. É verdade, isso mesmo. E aí a Kátia teve uma história, eu fui dando aula, aí a Kátia vem pra minha turma, sai da minha turma, aquela coisa, aí tinha eu e um outro professor, nós decidimos a vida da Kátia. Ela vai ser minha. Mas avisou ela? Não avisamos. Porque na época a Kátia Eu trabalhava numa joalheria. E aí foi um grande impasse, né? Porque quando finalmente eu consegui um emprego que eu ganhava razoavelmente, né? E aí, não vai ser isso. Chega um certo período da faculdade que você tem um estágio obrigatório, né? E aí eu trabalhava, eu falei, bom, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu tenho que estagiar. Em que momento eu estagiei? Em que momento? Pois é. Mas aí Deus escreve certo por linhas certas. Por linhas certas. Calhou da empresa que eu trabalhava fechar algumas unidades. E aí eles queriam me alocar, eu era recém-promovida para vendas, e aí eles queriam me mandar para outra loja. Aí eu falei, essa é a hora de eu pedir para eles me mandarem embora, porque até então eles não mandavam ninguém embora. Eu tinha 5 anos de casa, eu não queria pedir demissão, né? Eu já pensando, não vou precisar desse dinheiro com mas por exemplo, já tinha tido uma conversa sobre não. Tava eu nem ali. Sabia que eles estavam trabalhando meu já estavam tudo, vou nem falar, tá tudo combinando já. Tu nem sabia. Eu sabia. E aí eu consegui, naquele meio tempo, expliquei, né? Eu falei, olha, eu vou ter que encerrar aqui, porque eu tenho estágio, tal, consegui que eles me mandassem embora. Conseguiu? Consegui. Aí me mandaram embora, bonitinho e tal. E aí eu peguei essa poupancinha, guardei, que era pra poder sobreviver ali no meu período de estágio, né? Porque não ia ter renda, né? Mas antes disso tudo, antes deles arquitetarem aí, né, a minha vida profissional... Tem que o cérebro. Eu gosto de falar isso pra todo mundo, né? Como que eu cheguei nesse mundo infantil? Foi totalmente por causa da tia Sheila. Porque no primeiro dia de aula ela fazia um questionário. Quando você chegou na faculdade, já foi em contato com ela. Eu pegava a dança, primeiro período. Primeiro período. E aí eu não tinha feito dança na estágio. Aí ela perguntava lá, uma das perguntas era, com quem você quer trabalhar depois que você se formar? E eu prontamente escrevi lá, com tudo, menos com criança. Essa! Eu guardava essas redações e quando tava na época de se formar, eu dava pra eles lerem o que eles tinham. Olha, isso é muito legal, porque eles tinham. O que eu escuto aqui no Centro de Memórias é porque normalmente a gente tem, e aí depende da história, né? Uma motivação de entrada e depois que você entra, você exatamente. Assim, quando você... E a grande maioria nem lembra porque entrou. Por isso que isso é muito legal. A fazer isso, deles escreverem. Tô trabalhando com o que agora? Exatamente. Só que legal isso, teve outra matéria que a tia Sheila deu, que era a matéria de inclusão, educação física inclusiva. Né? Exatamente. E aí, nessa coisa de... Eu sempre fui aquela aluna que eu quero ganhar todos os pontos possíveis até a segunda prova. Não quero ficar pra terceira prova, porque era muito cansativa a rotina, né? De trabalhar, estudar, essas coisas. Aí, tudo que a tia Sheila falava, vai ter vivência, não sei o que, valendo ponto. Eu tava lá. Vai ter não sei o que, valendo ponto. Eu tava lá. E aí, um belo dia, na instituição que ela trabalhava, teve uma vivência num domingo, que era exatamente com as crianças que tinham transtornos do neurodesenvolvimento. E ali eu fui. Chega deve ter pensado, se Catiane vier hoje, tá assinado. Porque a educação física em si, eu gostava muito, mas eu me sentia ainda meio perdida, porque eu pensava assim, cara, esse mundo é meio fútil também, né? Porque o povo só quer shape, só quer corpinho, só quer Você ainda não tinha se identificado. Exatamente. E aí eu não sabia do que eu ia fazer meu TCC ainda, eu tava ali ainda tateando. Quando eu fui para essa vivência, nesse dia que eu olhei, que aí eu via o brilho nos olhos dos pais, com toda a dificuldade ali que a criança tinha, e realizando o movimento, eu lembro muito daquela menininha que não fazia nada, e quando o pandeiro da capoeira começou a tocar, ela levantou e foi dançar. A menina não tinha movimento, e com a capoeira ela se movimentava, se balançava, dançava, ria. Eu falei, gente, é isso que eu quero pra minha vida. Foi uma virada, que nem ela teve. Foi uma virada. Eu falei, é isso, eu me senti na educação física. Comecei a ver como que a educação física poderia, né, eu com a educação física mudar vidas. E aí foi isso. Aí depois eles arquitetaram. Me fala isso aí, como é que foi isso aí? Aí, bom, mas assim, não dava pra ter a Kátia trabalhando comigo, porque a Kátia tinha um outro emprego. Aí daqui a pouco só lembro que o professor falou assim, ela saiu do emprego.
Sala de professores. Tadinha. Mas assim, eu sempre nas minhas aulas, eu sempre falo assim, o bom aluno, ele aparece, o bom profissional aparece na graduação. Assim, não é depois que você se forma que você vira dá pra perceber, né? Porque assim, tem a Kate, a Camila trabalhou comigo, a Thalita trabalhou comigo, assim, as pessoas foram vindo trabalhar comigo, assim, foram alunos que você se identifica e você fala, é um bom profissional. Essa sua fala é muito rica, porque realmente a postura profissional, porque é uma postura profissional em construção. Sim. Na graduação você já identifica, né? Quem vai, quem tá ali por estar. Foi exatamente o que aconteceu. Dá pra você ter um filtro já no olhar, né? Eu e esse professor, a gente fica brincando que a gente decidiu a vida da Kátia, mas porque a gente falava assim, quando a gente conversava entre a gente, assim, era uma aluna que chamava a nossa atenção. Assim, não era só a atenção da Sheila. Era de uma forma geral. De uma forma geral. Aí a gente começou nessa brincadeira. Então ela vai ser minha segunda, quarta e sexta, terça e quinta ela é sua. Até que ele foi comunicar pra ela, assim, Kátia, a gente já resolveu a sua vida. E ela tava num momento de reestruturar também, assim, pra onde eu vou. Kátia, quer vir comigo? Vambora. E aí eu ganhei, ele perdeu. Tudo encaixa na hora que tem que encaixar, né? Sim, com certeza. E aí você venceu a disputa, então. Tatiana sua. Como é que se dá esse processo depois de formada, né? Porque isso aí era um combinado ainda na parte acadêmica. Ainda tava. Como é que se dá isso aí? Nesse meio... Vou perguntar ela, porque eu nem sabia. Na verdade, você foi. Eu só fui. Aí, nesse meio tempo, eu trabalhava em clínicas e aquela correria. E em algum momento eu parei e pensei, eu falei, eu preciso de alguma coisa sólida. Porque, bem ou mal, vamos lá. O corpo... Então, enquanto você estava na faculdade, você continuava trabalhando com intervenção à pessoa com deficiência? Isso, trabalhava em uma clínica, continuava... O que você desejou. Exatamente. Beleza. Já não mais com dança. E aí eu comecei a ir para outros... E a dança aparece em algum momento dessa história? Não, ela está não guardada. Surge, ela não tá some. Guardada. Ela continua de alguma forma, assim, mas não com o nome dança, né? Aí, o que eu preciso fazer? Aí me chamaram para dar aula numa escola. E aí eu digo que essa escola foi o motivo do Estúdio Trampolim existir. E aí eu falei, bom, mas eu não quero dar aula em escola. O que eu vou fazer? Aí um amigo meu falou, Sheila, é a hora de você ter o seu espaço. Mas para ter meu espaço, como é que eu vou ter meu espaço? É muito caro, eu vou passar fome, sabe? E tem a insegurança de empreender, óbvio. Que eu acho que uma coisa que anota aí... Outra aula, hein? A gente não tem isso na faculdade. Não tem. Então, assim, hoje o que eu sou, enquanto Estúdio Trampolim, enquanto empresa, foi cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. O caminho era esse, mas assim, pra quem faz administração é tão óbvio. Pra mim não era tão óbvio. Então, Verdade. Foram muitos erros e acertos, né? E aí vou abrir um espaço, aí abri o Estúdio Trampolim. Primeiro numa sala de psicomotricidade. E aí, começando Então, do você não zero. chegou a ir pra escola. A oportunidade que te motivou. Tá. Aí a escola, falei, não vou pra escola, indiquei uma outra pessoa e vou abrir o meu espaço. Aí nasceu o Estúdio Trampolim, e aí era um espaço, primeiro foi um espaço só com a psicomotricidade, e aí aquela batalha, assim, as pessoas... hoje a gente batalha muito por isso, as pessoas... quem é da educação física sabe disso, né? A gente sabe o quanto o corpo é importante e é primordial, mas ele ainda não é... como as pessoas conseguem enxergar. Às vezes as crianças chegam lá pra gente pela procura da fono. Sim. A gente sabe que a criança precisa da fono, e a fono vira e fala pra gente, enquanto não trabalhar o corpo não vai ter a fala. E aí quando você passa pra família, a família entende isso, subimos um degrau. Ainda tem uma resistência, né? E aí é isso, assim, então o trampolim foi passinho pequeno, não chegou e foi brilhando, né? Então nós fomos em passo pequeno. E aí nisso a Kati entra junto. Kati, quer vir trabalhar comigo? Não tenho dinheiro para te oferecer. O que eu posso te ajudar é te dar um cartão. Eu falei que eu ia decidir essa sua vida. Posso te ajudar te dando um cartão de estacionamento. E aí era a realidade que ela sabia que era, assim. Então Katiana surge bem no início do trampolim? Bem no início do trampolim. Ah, que bacana. Bem no início. A gente foi todos os processos juntos, né? Fizemos muita colônia de férias pra levantar dinheiro que o trampolim ainda não dava, pra gente meio que sobreviver ali. Porque é isso, é começar do zero, né? Foi começando do zero mesmo, assim. E nesse meio tempo, minha mãe, que me ajudava muito, assim, não deu aqui, mas eu tinha ali minha mãe que me ajudava com as contas em casa. E ela teve um câncer, e aí foi nesse processo, então, que ela veio a falecer. Então, tava tudo
Borbulhando, né? E aí foi, a Kátia acompanhou isso tudo, assim, que de repente a empreendedora nasceu e vambora, que Porque foi obrigada a nascer, né? E aí as contas da casa todas eram minhas, tudo foi aquilo que eu conseguia dividir, em algum momento ele virou Caiu único, né? no teu colo. E aí, vambora, Kátia, vambora, a gente fazia de tudo, né? De tudo mesmo. Sim. Como você fala, é jazz. Jazz, balé, sapateado, modelo e manequim. E aí nós começamos, aí foi assim, aí vambora, e aí o trampolim começou a aparecer. Começou a aparecer pelo nosso trabalho inicial. E aí nós éramos uma dupla de psicomotricidade. E eram vocês duas? Éramos as duas. Caramba, cara. E aí aí vinha a procura, vinha por fono, vinha por TO, só que nós éramos as duas. Então vambora, vamos aumentar? E aí entrou uma fono. Você identificou a demanda e tinha que atender. Mas eu também não tinha espaço, porque nós éramos... é verdade. Primeiro nós começamos com uma sala e vambora abrir outra sala? Vambora, quebramos uma parede. Que era pra comportar, né, essas outras demandas. Vence os 17 medos que aparecem. Exato. Você esqueceu do Imagina que sim. 18º. Imagina que sim, porque... E aí ampliou a equipe e aí começou a crescer. Mas aí nós temos só 2 salas. E aí Isso era em que ano, mais ou menos? Isso foi em 2017 que nasceu o trampolim. Aham. Eu cheguei em 2018. Foi em 2018. E aí, pra mudar de sala, foi em 2020. Foi antes da pandemia, 2019. Então, eu tô te perguntando por isso, porque veio uma pandemia logo depois, né? Aí quando veio a pandemia? Pois é, então. Quando veio a pandemia, Com 2 salas abertas. Eu acho que quando veio a pandemia, foi uma pandemia. mas foi a época, assim, eu tenho famílias muito parceiras e uma equipe muito parceira. Eu não passei perrengue na pandemia. É porque, na verdade, era um serviço essencial, né? É assim, mas eu digo assim, a gente entendeu o que era, as famílias entenderam junto com a gente e vambora. Assim, E famílias assim, que ajudaram junto, mesmo, assim, né? Não largaram Não. a gente também não largou eles, né? Fizemos o que deu ali no modo online. E fomos entendendo. Se recriando, adaptando. Tinha momentos que abria o trampolim de manhã para uma criança. Porque a criança estava em casa, a família não estava dando conta, mas aí você não entendia muito o que estava acontecendo ali na pandemia. Sim. Uma criança dá para atender. Bolinha, nunca mais nós usamos. Porque o que limpava de bolinha. Eu imagino. Aí esconde as bolinhas, foi tudo lá pra casa. Tem bolinhas? Não, tem uma. Não tinha, assim, só o que era possível limpar. E aí depois que passou a pandemia e voltou. E o trampolim anda bem, salta bem, né? Aí continuamos, a equipe aumentou, 2 salas a gente já estava começando a dispensar a criança, porque não tinha mais, assim, e aí dentro de uma equipe multidisciplinar, às vezes a criança precisa de uma terapia casada com a outra. Complementar, sim. Aí lá vou eu mergulhar de novo, assim, me atirei. Esse é o 18º, né? Me atirei, assim, eu saí de uma sala, de um espaço com 2 salas, para um espaço de 8 salas. Eu peguei uma sala, eles chamam no osso, no esqueleto, né, crua. E primeiro eu falei, eu preciso aumentar, eu queria uma casa, vamos procurar uma casa. Mas a casa tinha muita demanda, eu queria uma piscina, eu queria todo esse trabalho. Eu queria uma casa para ter cachorro, etc. Mas aí tinham outras coisas, precisava de segurança e, bom, vamos lá. E no mesmo espaço tinha no térreo. E aí qual sala? Eu andava, ficava olhando todas as salinhas, assim, qual vai ser a minha. E eu entrei nessa sala pra ver, porque não custa nada olhar. Quando eu entrei nessa sala, minha perna tremia. Eu falei, essa sala é minha. É o sinal, não tem jeito. Mas financeiramente, não tinha como aquela sala ser minha. É por isso que a sua perna tremeu. Você só não conseguiu identificar. Aí eu passei, e o que eu fazia? Todo dia eu descia e ficava em frente à minha sala. Caramba, namorou literalmente. Onde é que você tá, Sheila? Eu tô aqui em frente à minha sala. Não tinha nem fechado. Fica achando assim, você não tá aqui. Mas todo dia. E aí teve um determinado momento, a sala é minha e... E aí você encarou a desafio. E aí foi, assim. Aí hoje nós descemos em maio. Desse ano? Descemos em maio agora, tá, assim. Mas foi uma coisa assim, preciso descer como tá. Assim, não consegui estruturar ela... como você coloca lá no papel que a arquiteta monta. Mas o importante era descer e estamos aí com famílias muito parceiras, com famílias que acreditam no nosso trabalho, que assim, o trabalho é muito mais do que uma sala perfeita, né?
É só um espaço. Um espaço é feito por pessoas. E aí eu queria perguntar a vocês, como é que... A Sheila falou um pouco disso, mas falou bem pouco, queria que vocês falassem mais. Da importância da educação física na reabilitação, no tratamento, na intervenção da pessoa com deficiência, da criança com deficiência. Sim. E aí? Fala aí pra gente. Vou falar um pouquinho até da forma que a criança chega pra gente, emendando a fala da Sheila, que dificilmente as crianças vão chegar pra gente por um pedido médico, né? Infelizmente é uma realidade que a gente vê, né, hoje, que eu não sei se os médicos não têm conhecimento, pediatras, neuropediatras, do quão a psicomotricidade, quão o movimento é importante, né, para as crianças adquirirem novos aprendizados, né? Talvez a culpa não esteja nos médicos. Talvez esteja nos profissionais. Também. Que precisam abraçar essa causa e entender a importância mas a gente não tem indicações, né, quase de médicos. E aí é justamente por essa cadeia de outros profissionais que vão mapeando e vão indicando pra gente. E o nosso trabalho, ele fica bem claro, assim, a nossa importância quando a criança chega pra gente muito comprometida, né, tia Sheila? E a gente tem um caso que é uma criança que eu não vou citar o nome, porque vai que não pode, né? Mas ele chegou pra gente e era uma criança que, além da comorbidade do autismo, né, da hipotonia, ele ainda, hoje ele tem 9 anos, ele ainda veio com um comprometimento maior ainda, que causa maior hipotonia ainda. Então, é como se a hipotonia dele fosse ao quadrado, né? E ele era todo machucado, ele se batia joelho roxo, joelho roxo, porque não tinha noção de espaço, de nada, né? Então tudo ele se batia. E aí foi um trabalho bem ali de formiguinha. Hoje essa criança está com a gente há 3 anos, mas é uma outra criança, entendeu? É uma criança que se percebe corporalmente, é uma criança que sabe que ele tem um corpo. E tem desejo, né? Tem desejo, que tem que tomar conta desse corpo, né? Quem trabalha em hipotonia somos nós. Exatamente. E aí, quando você fala da relação da educação física com a psicomotricidade, por exemplo, é muito diferente. Eu lembro quando eu fiz a minha pós-graduação, tinham pedagogos, tinham fono, tinham psicólogos, tinham fisioterapeutas, todo mundo fazendo psicomotricidade, né? Mas a psicomotricidade de uma psicóloga é muito diferente da psicomotricidade da educação física, porque a gente que domina, né, o conhecimento, exatamente. Então a gente vive o corpo o tempo inteiro e a nossa base de estudos. Então a psicomotricidade ela só vem para complementar aquilo que a gente já sabe. A gente para dar nome, né? Exatamente, a gente só vai aprimorando, adequando a cada criança a sua individualidade, né? E a nossa profissão, a gente é da saúde, né? A gente salva vidas. O tempo todo a gente salva vidas. E literalmente, né? A gente já teve criança engasgando lá, que eu tive que aplicar manobra. E aí a gente fica pensando, vai que fosse num lugar, né, que não fosse uma pessoa que faça lá o nosso curso de SBV, que a gente é obrigado a fazer sempre, né? A gente já teve diversos casos de profissionais de educação física que salvaram vidas. Somos saúde, não temos como negar isso. Exatamente. Então, assim, a nossa profissão é extremamente importante para todas as áreas, né? E é muito triste, assim, ver que hoje em dia escolas, inclusive, negligenciam, né, a educação física. A educação física é sempre sabotada, é passada para trás, é diminuído o tempo. Se essas pessoas soubessem o resultado que dá na área escolar, e a gente está vendo, né? E os resultados estão aí mostrando. As crianças hoje com déficit disso, com dificuldade daquilo, o motor... Ainda mais pós-pandêmico. Exatamente, tá muito o motor, então... Potencializou muito, né? Nunca se falou tanto de comorbidade e sedentarismo como na pandemia. Eu costumo dizer sempre assim, usar meu próprio exemplo de criança, que eu caí da árvore várias vezes no pé de goiabeira e nada acontecia. Hoje as crianças caem da própria altura e se quebram. Né? Se quebram porque não sabem nem cair, não tem propriocepção zero. Não tem nada, né? E é isso. E aí, tia Sheila? Como é que você vê essa parte? Assim? Acho que a Catiana já falou bem, mas queria que você falasse um pouco também dessa importância, né? E eu acho que principalmente da importância desse olhar, né? Porque por sermos profissões da saúde não é uma opção. Sim. Atender ou não uma criança com deficiência. É lei, é garantido por lei. E também dessa importância, né? Que é o que motivou a tua vida. Que aí muitas das vezes a gente fala assim, eu tô trabalhando nessa criança, mas é mentira, né? Quantas coisas a criança tá trabalhando na gente? Também. É muito mais do que... Papelão na cozinha. Eu era uma pessoa que não me sujava.
E pela criança eu tava suja ali de tinta, e tá tudo bem, só pela criança, assim. E aí quando você faz, quem me trabalhou foi muito mais a criança, né? E é muito gratificante quando você tem. Tive uma criança também, algumas viradas de chave, né? E paralisia cerebral, muito comprometido. Sabe quando você fala assim, não tô fazendo diferença na vida dele? Aí um belo dia eu cheguei pronta para avisar que eu não ia mais trabalhar com ele. Não vou trabalhar mais com ele, estou gastando o dinheiro da família e não tô fazendo nada. Não tô entregando. E aí a mãe tinha encontrado uma outra terapeuta que tinha elogiado, graças a Deus eu encontrei a Sheila, porque ele tá diferente. Aí eu peguei aquilo, falei, será que eu tô fazendo a diferença mesmo? Assim, ele tá subindo no sofá, coisa que ele não fazia. Pra família isso faz toda a diferença. Mas assim, pra gente, assim, você quer. Aí eu lembro que eu falei, na época, eu vou botar ele pra andar. Eu vou botar ele pra andar, nem que seja a última coisa que eu faço. Hoje ele anda. O dia que ele andou, ele caiu porque a gente gritava assim. Acho que a gente assustou. Mas ele. Tanto que comemorou. E ele tá andando, né? Uhum. E são vitórias, são conquistas pequenas. Assim, ninguém acreditava que ele ia andar. Então, vamos botar ele pra andar, assim. Contrariar tudo e a todos. A força de vontade era muito mais dele do que nossa. Porque o papel do movimento foi dele, assim, mas a gente estava ali como válvula, você consegue, você vai, não, você está cansado, está difícil, vamos tentar. E quando ele descobriu que ele estava andando, o mundo era dele. Muito bacana isso. Hoje ele está com 15 anos, já. né? Recebeu um vídeo dele numa das viagens, ele correndo lá no Nordeste. Olha isso, gente. Valeu, vou dançar no aniversário de 15 anos com ele. E aí vale a pena, né? Quando você tem esse tipo de resultado, vale a pena. É aquela coisa que eu falei lá atrás do brilho dos olhos, né? É você ver o como faz sentido tudo que você faz. Não é o fazer por fazer, não é o movimento pelo movimento. É mudar vidas, né? É dar sentido a muitas vidas. E aí não é que a gente trabalha com a criança, mas não é só a criança, né? Tem todo um entorno envolvido. É a família, eu tô do lado que eu não sou mãe, então eu já tive do lado que criticava muito. Por que ser mãe? Mas aí quando você para, vamos lá entender esse dia a dia, vamos entender a rotina, assim, qual o sentimento dessa mãe, como funciona, aí você vai, ela só está precisando de um acolhimento, é uma troca, é uma rede de apoio que não tem, se a gente inventa, assim, a gente chama de colônia de sábado, esporádico, surgiu de uma mãe que virou para mim e falou que ela, depois que o filho nasceu, ela nunca mais comeu comida quente. Fiquei arrasada. Caramba. E assim, aquela fala, na verdade, assim, foram outras falas que eu fui entendendo e eu falei, como assim? E aí eu fui entendendo que algumas famílias não têm rede de apoio. Então a gente faz colônia de sábado. A criança chega lá 2 horas e fica até 6 horas. Crianças que fazem parte da nossa rotina. Uhum. E os pais, no início a gente queria fazer grupo de mães. Social. A gente entendeu que eles não queriam grupo de mães. Eles queriam sair. Sim. Eles queriam tomar uma caipirinha, eles queriam almoçar uma comida quentinha. Realmente, quem não tem rede de apoio, independente de ter deficiência ou não, ter comorbidade ou não, são crianças. São crianças. E a colônia de sábado, se você não tiver apoio, rede de apoio, não vai. Surgiu disso. Aí, a primeira colônia de sábado era menor. Aí alguns pais, não dá nem pra gente ir no cinema. Você já se prepara que daqui a pouco vai ser o dia todo. Só pela vai ter o turno da manhã e da tarde, escuta. Não dá nem pra ir no cinema. Aí vamos botar mais uma horinha pra poder ir no cinema. Aí no verão, chegando assim, a praia. Tá, eu vou abrir sábado de manhã. Pode ficar até 5 horas da tarde na praia, tá? Catiana. Sim. Mulher que sofreu xenofobia e hoje faz parte da comissão do CREAFIM. Fala pra gente o que é isso, né? Que significado tem isso, como é que isso funciona. Explica pra gente. Hoje eu me vejo, e posso falar com maior convicção, assim, de que olhando meu passado, olhando hoje aquela velha história que eu falei, onde hoje eu estou, fazendo parte de um conselho, né? E amanhã a gente tem um evento só para mulheres da educação física. Mulher. Então eu falo que eu venci na vida, né? E eu falo isso assim com muita gratidão a Deus, porque foi força de vontade minha mesmo, né? Que eu sempre falo assim, eu não tive pais, mas já entendi que não foi culpa deles, tá? Foi o processo de vida que eles tiveram também.
Não tive pais que ficassem ali me incentivando, vamos estudar, vamos não sei o quê. Não, era muito pelo contrário. Quando eu falava, vou fazer um curso, de novo, mais um curso, pra que tanto curso? Não tinha nem entendimento. Exatamente. Então, assim, hoje eu sou muito orgulhosa da mulher que eu me tornei, da profissional que eu sou, das profissionais que estão comigo. Eu falo que a Sheila, hoje eu sou o que sou também, a profissão que hoje eu exerço como psicomotricista foi porque ela me mostrou o caminho, né? Como eu sempre falei, assim, sempre tive pessoas que foram anjos, né? Que foram me resgatando ali para me transformar no que eu sou hoje. Então, fazer parte de um conselho que mostra, né, o quanto nós mulheres podemos, o quanto nós, né, batalhamos e vamos lá e vamos vangloriar mesmo aquilo que somos, porque somos capazes de tudo que a gente quiser. Até mais do que isso. Exatamente. É muito gratificante. Então, eu só agradeço o CREF1, agradeço o CREF1 Mulher por tudo, por isso que eu não largo, gente. Eu já tô acho que 4 anos no conselho e tô aí. É bom ouvir isso, né? É muito gostoso. Porque aí você percebe que você modifica vidas não só lá na ponta. Porque muitas vezes... Quem tá ao seu lado também. E às vezes eu me questiono muito, assim, esse passo grande que eu dei. Foi um passo muito grande. Porque tem vidas que dependem de você, né? E aí das isso, suas assim. decisões. Exatamente. Sim, só que aí tem algum momento isso. que você para e você pensa, será que é isso? Assim, eu fico brincando, cara, se eu morrer, eu vou deixar pra tu. Segura isso aí. Mas é bom, né? Quando a gente tem esse... E é isso, assim, você tem parceria, eu digo, tem as pernas junto que pensam com você, assim, porque o Estúdio Trampolim hoje tem a Sheila que tá ali no pilar para pagar as contas. Brinco, assim, mas assim, tem a Sheila, mas o Estúdio Trampolim não é a Sheila. É a Sheila, é todo mundo que na tá verdade, no ele ganhou entorno. vida, né? Assim, então eu sempre procuro falar como nós. Porque eu dependo de todo mundo que está ali. Ele é nosso. Ainda mais o tamanho que ele está hoje. Você não dá conta sozinho, então não adianta. Não. E assim, eu digo, a psicomotricidade, ela é do psicomotricista da educação física. Quando as meninas... eu tenho uma outra formação e tenho a psicomotricidade. Que maravilha. Mas a psicomotricidade, ela é nossa. Porque ela é do movimento. Então... ela está só agregando, mas a gente valoriza muito o movimento, porque o movimento é a base. Assim, às vezes a gente fala até para as mães, a primeira coisa que a mãe vai conseguir visualizar é o movimento. Perfeito. E aí, quando a mãe confia na gente, ela fala aquilo que vocês falaram é verdade. Então a criança que não subia no meio fio, porque brincou com a gente, ampliou isso, tá agora subindo no sofá, tá subindo no meio fio, aí a gente sabe assim, isso vai acontecer. E a gente vai botar limite que não pode, mas assim, ela tá experimentando. Então foi através do trabalho motor, do trabalho da vivência psicomotora aqui. Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá quase indo pro final, mas fica aí que ainda tem mais um pouquinho. Eu normalmente peço para quem senta aqui para bater um papo de centro de memórias que traga um fato marcante na trajetória. Vocês já falaram tantos que eu não sei se vocês conseguem separar algum, mas eu não vou fugir à regra. Queria que vocês tentassem aí puxar na cabeça algum que vocês falassem assim, não, se eu pudesse elencar um, seria esse fato, esse prêmio, viagem, perrengue, o que vocês poderiam apontar nesse caminho que a gente soube um pouquinho, né, porque é muito superficial, é pouco tempo, mas o que vocês poderiam apontar que vocês interpretariam como isso aqui pra mim é... Acho que a Kátia falou um pouco disso, assim, vou falar Sheila pessoal, assim, aquela história, assim, educação física por quê? Educação física não dá dinheiro, e hoje quando eu olho pra trás, quando eu fui pensar que eu viria aqui, aí meio que eu fui lá no 2º grau, e aí eu olho e você fala assim, é marcante, porque tanta gente disse que eu não conseguiria, e hoje eu vejo que eu consegui, de batalha, do dia a dia, eu venci. Quero ir mais pra frente, quero chegar lá na frente ainda, mas eu venci, assim, fatos marcantes, aí é que você vai falando, assim, mas vem algumas falas, assim, você é só uma professora de educação física, você não vai conseguir, isso não é pra você. Você foi guardando tudo na caixinha do combustível, né? E eu acho que hoje eu olho, assim, às vezes eu paro e fico olhando o espaço, fico olhando aquilo tudo, você fala... Aí eu fico parada, assim, ali em frente. Imagina. Eu consegui, sabe? É uma vitória, assim. E conseguimos, né? Kátia. Já pelo Kátia te achei. Cheguei no final na intimidade, hein?
Eu acho que um dos fatos mais marcantes para mim foi o dia da minha formatura. Tem Porque certeza como disso. eu sempre fui muito falante, né? Aí naquele dia a gente não tinha combinado nada. E os meus colegas e amigos, eu não digo nem colegas, amigos, porque são pessoas que eu carrego até hoje, eles decidiram ali na hora, a Kátia que vai ser oradora. Aí mas eu nem preparei um texto, né, sei lá, não improvisei nada, então foi muito no improviso, assim. E eu lembro que como era a turma de educação física e de enfermagem que estava ali, e contabilidade também, no mesmo dia. E eu fui e soltei, assim, aquilo que vinha no coração e que realmente né, que a gente não estava ali se formando para ser... é só um diploma. Não, a gente é da área da saúde, a gente vai trabalhar com vidas, a gente vai trabalhar com pessoas. E eu não falei, mas antes disso tudo eu também fiz técnico de radiologia. Uma das coisas que Antes disso tudo que eu falei aqui? E eu lembro que o que me fez desistir da profissão foi justamente os profissionais. Que tratavam as pessoas, o ser humano, de qualquer jeito. Eu pensava, gente, as pessoas, por isso que são pacientes, porque as pessoas já estão sofrendo, ainda são tratadas de qualquer jeito, né? Então eu lembro que eu evidenciei muito isso no meu discurso, que a gente ia trabalhar com vidas, né? Então, que tivesse um carinho, que tivesse um respeito, que tivesse uma atenção, porque não são coisas, né? E que se fosse também, se você se propõe a trabalhar com aquilo, é para levar a sério, né? Então eu acho que foi o dia, assim, mais marcante, porque foi uma vitória mesmo, foi muito batalhado, né? Então eu tinha que, como você disse, eu tinha que fazer valer, né? Todo o meu esforço físico, contra tudo e contra todos. Exatamente, de estar ali. E eu sabia que a partir daquele momento o mundo ia ficar pequeno, né? Porque a nossa profissão tem esse leque muito grande. A sala ficou pequena também, tá? Exatamente. E hoje é isso, a sensação de vitória mesmo, né? Por quê? Porque você ficou rica? Não, é porque a gente sabe exatamente ser grato e reconhecer tudo que ficou lá no passado, né? Que a gente vai se curando a cada dia e ser quem a gente é hoje. E na verdade é rica, porque a riqueza depende do conceito de cada um. Não era a falta do emprego, era aquilo que por trás daquilo tinha, assim, exatamente. né? A gente já falou em algum momento aqui, manda pro universo, assim, vambora e ter certeza do que... É isso. Vou convidar vocês no último momento, tá? Que a gente costuma fazer, espero que dê certo. Se recompõe. Sim. A gente costuma, no finalzinho, pedir pra gente fazer um exercício. Que vamos imaginar uma inteligência artificial, né? Se vocês pudessem estar de frente a frente com a criança Sheila e com a criança Catiana. Depois de tudo que a gente conversou, depois de tudo que vocês caminharam, depois de tudo que vocês lutaram, o que vocês falariam para essa criança? Eu falaria, aproveita que essa é a melhor fase da sua vida. E aí? Ai. Peguei pesado? Essa parte ninguém contou. Eu não sei nem se cabe, né? Sempre cabe. Eu perdi meu irmão num acidente de carro, perdi meu pai 10 anos depois e perdi minha mãe tem pouco tempo, tem 4 anos. Então, de repente, eu falei, sabe, quando você pensa assim, o que será? E talvez a Sheila de hoje, ela é forte pra caramba, sabe? Assim, os quebra-molas vêm, aí você vai lá pro fundo do poço e fala, agora acabou, sobe de novo, vambora, assim. Eu não sei, e tem muito mais força guardada aqui e assim, a Sheila, vai que você vai conseguir, sabe? Vai passar por momentos difíceis, vai passar. Mas eles são só pra te fortalecer. Peguei pesado, né? E uma coisa, assim, acho que resumindo isso tudo, o que acontece na infância não fica na infância. Não fica. E vem. É uma construção, tá aqui né? na Sheila de hoje, tá na Kátia, tá em você. É a essência, né? E quando você fala lá do seu passado, tem aquela pessoa que... Tem aquele professor, tem aquela pessoa que te marcou, né? E cada pessoa que passa pela nossa vida contribui, nem que seja positivo ou negativamente. Nem que seja que você vai seguir ou nunca vai seguir. Mas é realmente uma construção de vida. E são salvadores. Pra gente finalizar, depois desse momento muito bacana, né, agradecer a vocês duas. Eu acho que quem teve
o privilégio de assistir esse episódio por inteiro, viu como é que se constrói uma vida e como é que se modifica vidas. Sim. Né? Nem sempre é na facilidade, mas é sempre na força, na garra, Sim, né? com Na certeza. garra. Então eu vou passar a palavra a vocês para poder se despedir do pessoal. E já de antemão agradeço a participação. Tá ótimo. Gente, eu quero agradecer imensamente esse convite. Eu brinco com a tia Sheila que eu falo assim, eu quero ser famosa, ser uma grande artista, gravar Pronto. comercial, ser capa de revista. E aí, quando a gente recebeu o convite de estar aqui, eu falei, olha o universo, o universo escuta, tá vendo? E a tia Sheila que me ensinou sobre essas coisas sobre o universo. Mais uma coisa que ela me ensinou. E aí, todo dia eu fico emanando. Então, eu agradeço muito o convite, me sentindo muito famosa aqui hoje. É isso. E não tem como, eu tenho um orgulho danado dessa comissão, então estar aqui fazendo parte disso é fazer parte da história da educação física, então eu me sinto famosa e uma grande artista. É um privilégio, assim, quando você pensa quantas pessoas tem para estar aqui, sabe? De repente nós estamos aqui contando... Muita gente boa, muita gente importante aí. Falando um pouquinho da nossa... de quem somos nós, de onde nós viemos, assim, acho que nunca me imaginei nessa posição. A gente conversa Sim. entre as pessoas, né, assim, mas tá ali marcando de alguma forma é gratificante, assim, é o tal do olhar para trás e falar, valeu a pena, né? Igual Em Busca da Felicidade, né? Existem os momentos que valem a pena, assim, é agradecimento mesmo, né? Bom, gratidão por Muito vocês terem obrigada. dividido um pouquinho da história de vocês com a gente. Foi inspiração, foi inspiradora, foi emocionante. E hoje eu vou me permitir não falar mais nada. Nos vemos semana que vem. Até lá. Até.